André, bem-vindo ao CC Home Edition. Olá, Está tudo bem? está tudo e contigo? Também, olha, queria já começar com uma pergunta, porque tivemos aqui mais ou menos a testar a net antes e tiveste que impedir pessoas de usar a net, não é? Quem são essas Sim. pessoas? Isso depois vão cobrar-te? São os meus colegas de casa, eu gosto de... Nós temos mesmo uma internet muito má aqui, então quando algum de nós tem uma entrevista, uma videochamada ou assim, nós avisamos os outros para não estarem a usar a internet durante essa altura. Ou então quando estão a ver vídeos às 2, 3 da manhã, também batemos no quarto uns dos outros. Não, essa parte... Isso podia ser. Mas seria bom. Pá, e agora estava a pensar, quando se divide casa, pá, normalmente numa casa organizada ou minimamente organizada, há uma divisão de tarefas e às vezes até um horário ou um calendário para essa mesma divisão de tarefas. Agora, com a pandemia, isso acontece com a net, no teu caso? Não acontece um calendário propriamente dito, mas já organizamos as entrevistas e as reuniões uns dos outros para não calharem na mesma altura por causa disto, porque está mesmo muito mal. É ao nível de estamos a ver um PowerPoint basicamente durante uma hora a fazer uma entrevista em PowerPoint. E já aconteceu... Espero que não seja o caso desta. Sim, epá, depois vamos ver quando isto exportar, mas eu acho que até agora não. Já aconteceu alguma vez cobrarem-te isso ou tu cobraste? Tipo, epá, ontem tiveste duas chamadas Zoom, hoje é a minha vez. Ainda não, mas mal posso esperar para começar a cobrar isso com loiça. Sim, exatamente. Eu não gosto de loiça. E loiça no geral, não gosto de loiça no geral. Loiça é uma coisa que acho que as pessoas antes comiam com a mão por alguma razão, porque loiça não é natural e não devíamos continuar com isto, de encorajar as pessoas a utilizar loiça. Sim, o ideal seria qualquer coisa que não fosse preciso lavar, mas depois também aumentava o plástico, não é? Não, ou as mãos é fácil, lavas e... sim, pois, mas eu considero loiça tipo um tacho, estás a ver? Tens de cozinhar com um tacho. Ok. Não, panelas eu percebo, agora pratos e pratinhos e aquelas tacinhas depois para pôr a salada que já fizeste num sítio, deixa estar aí. Sim, come logo diretamente. Okay, pronto. Pior é aqueles restaurantes agora, bem, isto já não tem nada a ver, mas aqueles restaurantes que servem as batatas já ainda na fritadeira, naquelas mini fritadeiras. Sim. Não fritaste as batatas ali, estás a pôr mais um tacho para aqui, não percebo. Exatamente. Pá, olha, isso é um grande ponto e acho que era até o que nos trazia aqui hoje. Era tu seres tão reivindicativo em relação a loiça, no geral, loiça e acessórios de cozinha. Mas pronto, tirando isso, tens um podcast. Não é? Sim. Esta ponto, que é o Ardina. Queres explicar o que é o conceito? Então, o Ardina, que também às vezes fala sobre loiça e vários tipos de porcelana, na verdade, é um podcast de notícias. Eu gosto de dizer que é um podcast de factos alternativos. Ou seja, é o podcast das notícias que aconteceram, mas baseado na atualidade. Portanto, é um noticiário satírico, como há aí dezenas, mas este eu gosto de lhe chamar de pós-verdade, ou seja, nós pegamos na verdade, a nossa redação enorme este gajo, pega nas notícias e dá-lhes uma segunda notícia por cima dessa notícia, pós-verdade. Portanto, é fixe para quem não está a par das notícias ou não tem. Honestamente, os telejornais têm sido um bocadinho deprimentes ultimamente e, portanto, o que eu faço é pego um bocadinho do telejornal, pego um bocadinho em polémicas do Twitter, misturo as duas coisas e tento fazer notícias para millennials, digamos assim. Se bem que é uma expressão que eu detesto usar, millennials e boomers. Sim, exatamente. E é diário, certo? Fazes todos os dias? Sim, todos os dias, sai ao final do dia. Uma vez trabalhas também um bocado na atualidade, embora seja num universo um bocado paralelo, mas trabalhas sempre com o que está a acontecer, não é? Já aconteceu dizeres uma coisa à segunda e ela na quinta-feira ser verdade, por exemplo? Ainda não. Felizmente, porque normalmente vou muito para lá daquilo que possa ser realidade. Para isso eu deixo os Simpsons. Os Simpsons é que prevêem muita coisa. Não, por acaso que eu tenha dado conta ainda não aconteceu. E aconteceu hoje estar a escrever uma notícia para o programa de hoje, quando isto foi gravado, do navio estar a desencalhar e de eu ter escrito uma notícia de como o navio gigante do Suez desencalhou e 5 minutos depois o navio desencalhou mesmo. Portanto, aconteceu já isso e tive que reescrever tudo agora
de outro ponto de vista. Já aconteceu às vezes isso, a habilidade de ultrapassar a notícia que eu vou fazer. E já aconteceu alguém, 2 dias... alguém apanhar o podcast ao calhas no Spotify, ou seja onde for, e acreditar que é mesmo verdade? Já recebeste alguma mensagem dessas? Ou alguém partilhar, tipo a cera da chanfana, por exemplo, estou-me a lembrar. Que eu saiba, ainda não fui apanhado. Ainda não fui apanhado com pessoas dessas, mas assim, quando tiver um crescimento maior, espero que depois de hoje possa acontecer muita gente acreditar nisso. Partilhem especialmente, eu acho que ainda não cheguei ao target a voz no Facebook. Sim. Que é um target para este tipo de coisas. E eu ainda estou muito na casa dos 20 e eu acho que quando chegar a pessoas dos 50, isto vai acontecer eventualmente. Sim, vai se tornar mesmo de facto num canal noticioso. Vai ser tipo o novo Viriato ou uma cena do estilo. É o meu objetivo. O meu objetivo é ser o novo José Rodrigues dos Santos, ou até o Rodrigo, e poder fazer coisas com canetas e dar sermões às pessoas. É uma coisa que eu gosto de pensar que posso vir a ser. Isso leva-me à próxima pergunta, que é: tu pensas em expandir o podcast para um formato de vídeo ou imagem? Porque imagina uma headline com uma notícia dessas, seria completamente partilhável e believable, se calhar, para muita gente. É uma excelente pergunta, Pedro Durão, uma excelente pergunta. A verdade é que eu já pensei imenso nisso e é uma coisa que eu quero fazer, é eventualmente transformar o Ardina em vídeo também. Que seja numa questão de resumo semanal com o best-of da semana, mas a verdade é que o podcast sai todos os dias. É uma equipa de uma pessoa, sou eu que escrevo, sou eu que edito o som, sou eu que gravo, sou eu que faço as imagens. E és tu que fazes as vozes todas, certo? É difícil fazer em vídeo. E faço as vozes praticamente todas, eu diria 95%. Depois há umas transições que são gravadas pela Cátia Rodrigues, uma amiga. Mas na maioria das vezes faço eu as vozes todas também. Portanto, deixa-me pouco tempo do dia. E eu agora também tenho aprendido que gosto bastante de, por exemplo, sei lá, de cozinhar, de fazer outras, de ver séries, e portanto não tenho tido tempo só para... É quase um full time se passar este vídeo. Mas vamos ver, um dia talvez, um resumo de fim de semana, assim, quem sabe. Sim, e tu agora estás a falar disso, estás inserido numa... Eu não sei bem como denominar, que é o Bacanal Podcasts. É uma produtora, é uma afiliação, é o quê? É uma cooperativa, é quase uma cooperativa de podcasts. Nós temos vários programas dentro dessa... Estás a ver, tipo... O ANAC pede a vários basquetebolistas para criar sapatos. É um bocadinho a mesma cena. Nós temos o Jordan, o Jordan tem a marca dele, esquece o Jordan. Temos o Curry, que sou eu, gosto de pensar que sou eu, até pela questão da altura, 1,90m faz sentido. E depois temos podcasts, temos o Dia de Reflexão, que é um podcast mais sério, de conversa sobre a atualidade também, com o José Paiva, o Zé Pedro Silva e o Helder Gomes. Temos também o Contado Ninguém Acredita, do José Paiva, com histórias inacreditáveis. Temos o Ardina, o podcast noticiário diário, e vamos ter outras coisas no futuro, temos já aí outras coisas planeadas. Mas sim, o Bacanal no fundo é isso, é um bacanal, é uma orgia de podcasts bastante gostosa, eu diria. Ok, pronto, sim, eu não sei, mas também nunca fui convidado para nenhum bacanal, portanto não tenho termo de comparação. Para terminar, até porque eu acho que já estamos a falhar um bocado de net, queria só perguntar-te se esse bacanal também tem alguma projeção de se tornar numa coisa ao vivo, talvez até com espetáculos, uma vez que tem, como estavas a dizer, um plantel fortíssimo. Sim, como todos os bacanais, é sempre melhor ao vivo, não é? E em pessoa e aquele contacto físico e a proximidade é sempre, o cheiro, é sempre melhor. Portanto, está nas cartas. Eu já pensei uma versão do Ardina ao vivo seria uma coisa muito interessante de fazer, se bem que é absolutamente louca de pôr em cena, por ser basicamente um one-man show, para os quais eu não tenho assim tanto jeito. Mas não sei, é uma boa ideia. Eu hoje estou aqui a receber muito boas ideias. Eu sinto que tens que vir fazer parte deste bacanal. Sim, no fundo isto era uma entrevista para eu ser CEO do bacanal, no fundo. Sim. Não sei se sabes disso.
Era tudo um coisa. Olha, André, muito obrigado. Promove o Ardina, é todos os dias, ao final do dia, está em todas as plataformas, certo? Sim, exatamente. Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, todas as outras que eu não sei o nome porque há centenas. O Ardina está lá, Ardina Podcast, podem procurar. No Instagram é mesmo Ardina Podcast. E procura e gosta e sigam. Deem feedback, olha, mandem notícias para ver se pessoas acreditam, isso é sempre essencial. Exatamente. Olha, muito obrigado e boa sorte. Obrigado eu. Gostei muito, gostei mesmo. Gostei muito do Pedro, gostei muito do André, e se me perguntarem de qual é que eu gosto mais, eu digo-vos que tenho 2 amores e que em nada são iguais, e se me disserem, sim senhor, mas tens que agora escolher um, eu vou dizer que escolho na boa, mas não é agora.